Aqui vos fala Edivaldo Gonçalves. Grato por mais essa oportunidade de estarmos juntos, debatendo, conversando um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho este, bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Hoje vamos continuar a nossa conversa no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, no capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. Nós já vimos sobre o jugo leve, né, anteriormente, e só vamos recapitular que o fardo com Jesus é sempre mais leve. Recapitulando também que ir até Jesus significa ter coragem de entender seus ensinamentos, mesmo com todas as nossas mazelas. É reconhecer que Jesus veio com o compromisso de nos aliviar e não de nos tirar problemas. Ele nos ajudou a saber passar e nos ajuda até hoje pelos problemas. Que mais coisas que Jesus trouxe? Trouxe tanta coisa. Falar de Jesus, a gente fica até, às vezes, um tanto embaraçado, porque é tanta coisa boa que vem dele. A gente não tem nem classificação do que Jesus representa para nós. A gente, às vezes, só simplifica como é tudo de bom para nós, né? É amor, é paz, é harmonia, é leveza, é carinho, é felicidade. Estar com Jesus em nossas vidas e estarmos sintonizados com Jesus representa tudo que de melhor nós podemos avaliar, né, nas nossas parcas avaliações. Bem, então, para nós, dando continuidade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado O Cristo Consolador, nós hoje vamos nos ater aos itens 3 e 4, falando do Consolador Prometido. Bom, para que a gente venha a falar sobre o Consolador Prometido, nos cabe ler aqui um pouco o Evangelho, no item 3, que começa assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Então aqui nós encontramos Jesus rogando ao Pai que nos enviasse outro Consolador. Mas Jesus não veio trazer mensagens do nosso Pai? Jesus não veio falar de amor? Mas vamos lembrar que naquela época em que Jesus esteve aqui materializado, né, podemos dizer assim, para o nosso entendimento, esteve aqui encarnado no planeta Terra, Jesus sabia que a humanidade ainda não entendia sua mensagem de amor. É verdade isso? Com certeza. Nós, estudando o Evangelho, nós vamos entendendo que naquela época, nós, enquanto humanidade, estávamos um tanto embrutecidas. Aí vocês vão me dizer, mas até hoje a humanidade ainda é embrutecida. Bom, fazendo ressalvas, realmente nós ainda encontramos, vamos dizer, componentes da nossa atual humanidade ainda com o coração embrutecido. Mas naquela época a coisa era bem pior. Nesse passar de 2022 anos, nós viemos progredindo. Tenho certeza disso. Muita gente diz, parece que cada vez que passa o tempo, as coisas ficam piores. Não, meus irmãos, as coisas não ficam piores. As coisas vêm melhorando paulatinamente. E, como sempre digo em minhas explanações, por que é que então não está tudo melhor? Porque depende unicamente de nós. Depende da nossa boa vontade para conosco e para com o próximo. A Terra é um planeta que está seguindo
a sua rota evolutiva, mas ela ainda não está totalmente evoluída. Por quê? Por causa dos seus moradores, por causa dos seus habitantes. Habitantes estes encarnados ou desencarnados que estão no orbe desse nosso planeta. Então depende sempre de nós. Então Jesus sabia que a humanidade ainda não entendia a sua mensagem de amor, não é? Havia necessidade de tempo para se aprender a sua lição. Vejamos bem, há muitas passagens no Evangelho em que a gente vai compreender que a humanidade em si ainda não entendia a sua mensagem de amor, né? A começar que muitos estranhavam que ele estava rodeado de todo tipo de gente. Jesus estava com o infrator, Jesus estava com aquele que seguiu o caminho reto, Jesus estava com o cobrador de impostos, que naquela época era muito mal visto, Jesus estava com a prostituta, Jesus estava com a dona de casa, Jesus estava com famílias por aí afora, por onde ele caminhou. Jesus estava com todo tipo de gente. Jesus nunca teve preconceitos. Mas muita gente não o entendeu. Nós, enquanto humanidade, digo nós, que quem sabe nós não estávamos encarnados naquele momento em que ele veio trazer as suas mensagens de amor e nós não conseguimos compreender. Quando ele falava, o meu reino não é deste mundo. Naquela passagem com Pilatos, em que Pilatos pergunta, vós sois rei? E o que ele diz? Que dentro, mais ou menos com essas palavras, dentro do entendimento de que eles tinham de reinado, o reino dele não era desse mundo. E continua não sendo. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. É o espírito da mais alta luz que nós conhecemos até hoje. É o nosso modelo e guia. Mas mesmo assim, nós ainda estamos naquele processo de internalizarmos a sua mensagem. Pois como ele então sabia da necessidade, nós precisamos muito de tempo, mas só que o tempo urge, né? Então vamos ver, a primeira revelação que nós tivemos foi Moisés. Moisés concebeu a ideia de um Deus bélico. A segunda revelação, Jesus, ele já fala de um Pai amoroso, ele já fala de Deus, já reportando como um Pai amoroso, o nosso Pai que tanto nos ama, que quer ver a nossa evolução, quer ver o nosso sucesso espiritual, que nos auxilia, que nos ampara sempre, que não nos deixa sós, como muitos ainda pensam. Então fica para o nosso entendimento aqui, então, que Jesus já falava que viria outra revelação. E essa terceira revelação, nós espíritas já sabemos qual é, não é? O Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Meus irmãos, sempre se faz necessário frisar Espiritismo codificado por Allan Kardec, pois Kardec não inventou uma doutrina, ele apenas codificou. Então não existe algo feito por Kardec, Kardec compilou. Então podemos entender doutrina espírita como a doutrina dos espíritos. Os nossos irmãos, os espíritos, é que vieram trazer mensagens que foram codificadas por Allan Kardec. Muitas dessas mensagens Kardec procurou, nós estudamos isso em doutrina espírita, médiuns de várias partes do mundo, mas também ele recebeu comunicações espontâneas. Portanto, nada ele inventou, nada ele criou. Apenas compilou informações e foi um trabalho árduo, né? De compilação e de codificação, de comparação. Muitos trabalhos que a gente estuda, está sempre estudando dentro
de doutrina espírita. Portanto, é errado se falar em kardecismo ou espírita kardecista. Nada disso existe. O que existe é espiritismo, doutrina dos espíritos. Então, dito isso, Kardec veio nos trazer notícias de que quem presidiu a implantação do espiritismo foi o Espírito de Verdade. Bem, se Kardec compilou informações vindas dos nossos amigos espirituais, né, e houve dentre esses espíritos que se destacaram. Dentre eles, como ele diz, que quem presidiu a implantação foi o Espírito de Verdade. Bom, dentro dos compêndios espíritas, nós vamos encontrar falas a respeito do Espírito de Verdade. E há muita controvérsia. Quem é o Espírito de Verdade? O Espírito de Verdade, quem é? Quem é ele? Kardec, na obra O que é o Espiritismo, já nos fala sobre ele. E se formos pesquisar na Revista Espírita, temos várias menções a respeito de quem seria o Espírito de Verdade. E as conclusões que nós chegamos são que Kardec está falando, quando ele fala de Espírito de Verdade, ele está falando sobre Jesus, sobre o guia espiritual de Allan Kardec, Espírito puro, o mestre de todos nós, o consolador prometido, o dirigente do planeta Terra. Aí a gente cria o entendimento de que o Espírito de Verdade é o verdadeiro Consolador. Isso aí requer que a gente adentre bastante nos estudos doutrinários para reforçar a nossa compreensão. O Espiritismo vem nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos trouxe há 2022 anos atrás. Porém, agora com muito mais informações, auxiliado pela espiritualidade de luz. Mais uma vez, eu estou repetindo, o Espiritismo vem nos trazer informações através da espiritualidade. Por isso, vale reforçar que o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. E o que o Espiritismo, esse Consolador prometido, né, veio trazer para nós? Podemos elencar muitas coisas, mas o nosso tempo é curto, né, para que a gente venha comentar, mas vamos mais ou menos passar por algumas temáticas. Trouxe-nos notícias de que não há injustiças. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos compreender que não há injustiças. Aqui, habitantes do planeta Terra, não há inocentes. Somos todos nós, espíritos viajores do tempo, que já viemos aqui várias vezes e talvez voltaremos ainda muitas vezes para que possamos nos depurar, para que nós possamos nos refinar. Por isso, dentro desses estudos evangélicos, nós vamos compreender que não podemos apontar o dedo para o próximo. Pois quem somos nós? Somos espíritos, como disse agora há pouco, viajores do tempo, que temos um saldo, vamos dizer assim, no balanço, de acertos e de erros. Os acertos são louváveis, em todo o tempo, mas os erros são para ser consertados. Os erros são para ter suas arestas aparadas. Muitos vão dizer, mas a gente vê muita coisa ruim acontecendo. A gente vê pessoas sendo castigadas. Nós, se somos castigados, não somos castigados por Deus. Somos castigados por nós mesmos.
Então o Espiritismo vem trazer essas informações. A cada ação nossa vem uma reação. Se hoje muitos de nós amargamos certas fases em nossas existências, talvez a explicação esteja lá atrás. Então, portanto, não há justiça. Muita gente se penaliza, diz, é injusto que fulano ou cicrano esteja passando por isso nesse momento. Mas nós estamos olhando a situação com os nossos olhos materiais. Nós não temos condições de fazer uma avaliação exata, uma avaliação justa, pois nós não sabemos o que foi lá para trás, nem de nós mesmos. Estamos envolvidos num esquecimento misericordioso. E essas explicações todas estão na doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, dentro de um seio familiar, que talvez esse seio familiar seja nosso inimigo, ou nós fomos inimigos desse seio familiar. Mas estamos juntos agora, nesse momento, para pararmos arestas. Hoje, aquele infrator, aquele que comete erros, que nós vemos nos noticiários e apontamos o dedo erroneamente, talvez esteja ali mostrando aquilo tudo que nós já fizemos lá atrás. E aquilo tudo que pode ser que para o futuro nós venhamos a fazer se nós não nos vigiarmos nem orarmos. Se nós não cuidarmos de moralidade. Se nós não investirmos na nossa melhora interior. Vem também, o Espiritismo vem trazendo para a gente também notícias na Terra, aqui no nosso planeta Terra, que a dor ainda nos é um instrumento de reflexões e de evolução, pois nos faz sair das zonas de conforto. Aí a gente volta lá no que Jesus sempre nos diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventuranças daqueles que sabem passar pelos altos e baixos sem reclamar. Bem-aventurados aqueles que com sabedoria passam pelas suas dores. E são muitas as dores que a gente encontra ainda nesse planeta. Mas nós precisamos ter o quê? Resignação ativa. Não aquela resignação negativa, aquela parada em que a gente diz, então Deus quer assim, então assim será. Não, a resignação ativa em que a gente compreende que nesse momento a gente está passando por dores. Mas nós podemos sair delas. Como? Melhorando-nos intimamente. Fazendo mudanças não no outro, não apontando erros no outro, mas apontando aquilo que precisa ser acertado em nosso interior. E a gente fica sabendo, através do Espiritismo, desse Consolador, dessa terceira revelação, que as causas das nossas dores, na maioria das vezes, estão nas nossas vidas anteriores, ou no mal proceder dessa nossa existência atual. Porque é no mal proceder da nossa existência atual que vai gerar sofrimentos atuais ou sofrimentos lá para frente, mais lá para frente. Então, a partir do momento em que a gente sabe disso, em que a gente consegue compreender esse evangelho bendito, a gente para investir em moralidade, na nossa reforma moral, na nossa melhora, em que nós vamos observar o outro como alguém como nós, como espíritos aqui encarnados como nós, que estão buscando a melhora. Hoje, uns erram mais, outros erram menos, a gente também nessa compreensão de injustiça, porque muitos fazem comparações materiais. Fulano ciclano vive bem, e eu não vivo. Ou outros, olha, aquele mora na rua, aquele outro mora numa mansão. Somos todos nós aqui nessa tentativa. E a gente muda.
através do estudo da doutrina espírita, a gente vai entendendo que a gente vem rico, que a gente vem pobre, que a gente vem amarelo, que a gente vem azul, que a gente vem habitar o Brasil, vai morar em outro país e muitas coisas mais. Por quê? Para que a gente conheça sobre tudo e que a gente possa se depurar sobre toda e qualquer questão. Mas o segredo está aí, da gente saber passar. Que na nossa riqueza material, a gente se volte para auxiliar o outro. Que na nossa pobreza material, a gente não se revolte, mas que a gente se esforce para ter uma vida melhor. E que a gente entenda que nesse momento a gente está passando por faltas materiais, justamente para que a gente possa aprender alguma coisa que foi descuidada lá para trás. Então, não há injustiças para com ninguém, pois Jesus veio nos trazer mensagens do nosso Pai que nos ama e que não distingue ninguém, que trata a todos com igualdade. Bem, meus irmãos, através dessas informações, a gente vai compreendendo como o Espiritismo é o Consolador prometido. E tem um pouquinho mais. Através do Espiritismo, nós vamos compreendendo que nós somos espíritos imortais, trilhando paulatinamente a estrada da luz através do nosso árduo trabalho de lapidação interior, nos despindo do ódio, da vingança, da mágoa, da inveja, do orgulho, da vaidade, da falta do perdão e por aí vai. Da necessidade da reencarnação misericordiosa, porque é a oportunidade de repararmos erros do passado, aprendendo o verdadeiro amor. Fala-nos também o Espiritismo, o Consolador prometido, sobre a fé raciocinada, entendendo a justiça divina, sobre a fé na vida futura, em que tudo continua e tudo pode ser melhor com o nosso concurso, com o nosso trabalho nessa lapidação interior. Dentre tantas outras coisas para nós enumerarmos, estou lembrando também que o entendimento da oração dominical, o Pai Nosso, ali fica destrinchado e nós conseguimos compreender totalmente o que significa a oração que Jesus nos ensinou. Também o Espiritismo nos alerta para o preparar para o bem dormir, aproveitando o semidespreendimento noturno para estarmos com os nossos queridos que nos antecederam na grande viagem, e ou estudarmos nas escolas e colônias espirituais. É no momento em que o corpo físico descansa, pois o espírito não descansa, apenas esse invólucro material que nós estamos utilizando para estarmos aqui, quando ele descansa, nós, enquanto espíritos, e dependendo daquilo que se passa na nossa mente, nos nossos gostos, nas nossas vontades, nós vamos nos encaminhar para esses locais, para estudarmos, para sermos seres melhores. E tudo isso, meus irmãos, há 2022 anos atrás, nós não conseguíamos entender o que nós já compreendemos agora. Passou tanto tempo, né? Séculos após séculos, e nós ainda estamos nesse caminho da compreensão. Nós ainda estamos nesse caminho do entendimento. E seremos cada vez melhores, se boa vontade tivermos. Isso tudo nos mostra esse Consolador prometido. É o Espiritismo. Espiritismo, doutrina de fácil entendimento, ao alcance de todos, que consola, auxilia e esclarece. Doutrina dos Espíritos, Espiritismo. Espiritismo, doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Então, meus irmãos, essa terceira revelação, ela não vem na personalidade de um homem, de ninguém.
ela é composta, é a doutrina dos Espíritos. Então, aproveitemos essa oportunidade que estamos tendo de conhecê-la para progredirmos, melhorarmos o nosso interior, sermos seres melhores e alcançarmos mais rapidamente a luz. E é aquilo, é como um estágio. A gente estuda, aprende e trabalha, ajudando o próximo e auxiliando a nós. Quando nós auxiliamos o próximo, nós estamos auxiliando também a nós mesmos, que estamos aprendendo a lapidar o nosso interior, aprendendo a enxergar o outro como nós, como um igual, que está também aqui nessa estrada, progredindo assim como nós, que encontra dificuldades como nós. Quando a gente fala para a gente se despir do ódio, da vingança, da mágoa, da inveja, do orgulho, da vaidade e da falta de perdão, nós olhamos para dentro de nós, achamos tudo isso um tanto difícil, mas não é difícil, é apenas trabalhoso, é um árduo trabalho. Arregacemos as nossas mangas e sigamos em frente. Bem, meus irmãos, tinha tantas outras coisas para falar, mas como tinha dito anteriormente, o nosso tempo é exíguo e ficamos por aqui. Mas o Evangelho é de estudo permanente e cada vez mais e mais estudos, cada vez mais e mais conversas como essas serão divididas para com todos nós e vamos seguindo firmes e fortes no nosso aprendizado. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade.